Bom dia! Aqui estão os nossos vasos que fizemos na aula anterior. Hoje nós vamos concluir desenformando mais um para você ver. Se você não viu a aula anterior, busca aí no canal como eu faço meus vasos de cimento. E hoje nós vamos plantar. Lembrando que nós estamos numa semana de quarentena especial, tá? Hashtag eu cuido das minhas plantas. Até daqui a pouco. Para hoje, você vai precisar de água, as suas mudas de suculentas, uma pazinha ou uma colher para você mexer o seu preparo do seu substrato, pedrinhas para você colocar no fundo do vaso. Eu uso essas pedrinhas simples, tá? Nunca tive problema com as minhas plantas. Você também vai precisar da mistura para fazer o seu substrato. Como é que eu faço o meu, que eu uso nas minhas plantas? Eu coloco um pouco de areia, carvão, carvão comum, que usa em churrasqueira, que eu trituro eles, tá? Um pouquinho, para não ficar muito grande, e terra comum. Essa terra, eu procuro sempre pegar a terra que tá acumulada embaixo das plantas, tá? Porque eu acho que ela fica ideal para você fazer o seu substrato, tá bom? Mas antes de nós fazermos o nosso substrato, você precisa, além disso, também separar as suas mudinhas. Eu tenho algumas aqui, olha, várias, né, de vários tipos diferentes de suculentas, tá? Aí no vídeo você vai poder conferir a espécie de cada uma delas, o nome de cada uma delas, tá bom? Caso você não tenha e queira adquirir, você pode comprar em qualquer floricultura, tá bom? Antes de começarmos, então, nós vamos desenformar um dos vasinhos que nós fizemos ontem. Este aqui é um dos vasos que foi feito ontem. Se você não sabe fazer os vasos de cimento, procure aí no meu canal, tem uma aula dessa quarentena e hashtag eu cuido das minhas plantas. Procure o passo a passo e você vai ver como é fácil fazer um vasinho desses. Este vasinho tá previamente seco, tá? Mas já dá para desenformar. Não está totalmente seco porque eu já quis mostrar de praticamente pouco tempo assim como que eu faço para fazer os vasinhos, o acabamento deles e também como eu faço para replantar as minhas suculentas. Caso você queira fazer nessa semana comigo, fica mais fácil, tá bom? Eu vou usar aqui um pedaço de tampa de caixa, papelão, mas você pode usar jornal também, tá? Só para apoiar em cima do vasinho para virá-lo. Você vai virar, vai dar uma batidinha leve aqui assim em cima dele. Você vai ver que ele facilmente desenforma. Olha ele aqui, ó. Nosso vasinho. Como eu disse para vocês, ele não está ainda totalmente seco, tá? Para fazer o acabamento do vasinho, você pode usar cimento com um pouquinho de água. Então, você simplesmente vai fazer isso aqui, ó. E assim você vai fazer o acabamento do seu vasinho. Você pode fazer depois de várias formas. Você pode pintar, né? Você pode deixar ele rústico, passando um verniz, tá? Deixar ele bem lisinho. Ou pode deixar ele assim, de uma forma rústica, tá bom? Mas que fica muito bonito. Ele vai demorar aqui mais 1 dia, 2 dias para ficar bem sequinho, tá bom? Aí, só após esse tempo que você vai poder, então, usar para colocar as suas plantinhas. Para replantar as suculentas, hoje, eu vou usar este vasinho, que eu já tinha feito há um tempo aqui, mas segue o mesmo passo a passo dos vasinhos que você vai encontrar aí no meu canal, tá? Já dei uma pintada, você vê que ele ficou bem rústico, né? Mas ficou bonito, quer dizer, eu gostei, tá bom? E vai ficar lindo quando você colocar, então, aqui as suculentas, tá bom? Agora, nós vamos fazer a mistura
do substrato para nós prepararmos este vasinho aqui. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no meu canal, tá bom? Compartilhe, dê alegria a outras pessoas essa semana que gostam de plantas para fazer os seus vasinhos, tá bom? E ative o sininho para você receber todos os vídeos que eu postar aqui no canal. Vamos lá para o nosso substrato. Para o nosso substrato, eu tenho aqui terra, que você pode recolher, se você não tiver em casa, embaixo de uma praça, né? Embaixo de uma árvore ou em algum parque que você tenha perto da sua residência. Ou você pode pegar também do seu jardim, né? Um pouquinho dessa terra. Areia comum de construção. Aqui eu tenho carvão, que é usado para fazer churrasco, só que eu triturei ele um pouquinho. O que que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou misturar tudo, tá bom? Eu vou misturar. Qual é a medida? Eu usei 2 medidas de terra para 1 medida de areia. Pode ser um copo, tá? A mesma medida que você usar para um, você usa para outro. E eu coloquei também aqui 1,5 medida de carvão. Lembrando que o carvão eu já dei uma triturada. A terra ajuda para que a suculenta não fique com muita água acumulada. Porque é uma plantinha que ela não gosta de ficar com água acumulada para que ela não apodreça a raiz, tá bom? Eu vou deixar aí no vídeo mais detalhezinhos de como você pode cuidar das suas suculentas. Regar, como é que você faz a rega para você cuidar das suas suculentas. Outro ponto importante é também você usar humus, você pode usar. Ou você pode fazer a sua própria compostagem. Estou aqui misturando, tá? O substrato, feito em casa, tá bom? Muitas vezes você tem esse material para você fazer. E agora, então, nós vamos preparar o nosso vasinho. Eu vou usar esse vasinho pequenininho aqui. Você sempre começa com umas pedrinhas. Pedra comum de construção que eu estou usando, tá? Eu não vou pôr muitas pedras aqui, porque o nosso vaso já é bem baixinho. Procurar as pedrinhas menores para esse vasinho aqui, porque ele já é pequenininho, tá? Aqui assim, tá bom? Para mim já é o suficiente. Aí tá bom. Vou começar a colocar aqui agora o substrato preparado. Se você ainda não viu como prepara o substrato, dá uma olhada aí, tá? Pouco tempinho aí eu fiz esse substrato passo a passo, tá? E nós vamos escolher, então, qual plantinha que nós vamos colocar aqui. Eu vou colocar esta daqui, olha. Você pode escolher a que você tiver. Não jogue as suculentas fora, tá bom? Não jogue as folhinhas das suculentas. Você pode fazer lindos arranjos com elas. Vou colocar essa daqui também. Esta, ó. Só que eu vou dividir ela. Olha como rende. Você pode fazer vários vasinhos com as suas suculentas. E vamos colocar também esta daqui, ó. Esta daqui, tá? Nosso vaso aqui não é muito grande, então não adianta a gente querer colocar todas as nossas suculentas, né? E vou colocar essa também, ó. Você vê que ela é diferente, tá? Vamos colocar ela aqui também. Vamos ocupar o nosso tempo com bastante coisas boas, confiando em Deus, que tudo dará certo, tá bom? Agora, nós vamos pôr um pouco de água. Lembrando que para suculenta você não precisa colocar água em exagero. As minhas suculentas aqui, eu molho 1 vez por semana.
Uma vez por semana eu molho as minhas suculentas. Evite colocar água nas folhinhas, tá? Procure colocar água direto na terra, direto no substrato que você fez. Se acontecer de você vai regar e cair um pouquinho de água nelas, tudo bem, tá? Aqui está o nosso vasinho. Lindo, né? Você imagina vários coloridos no seu jardim, em algumas partes do seu apartamento. Fica na varanda do seu apartamento, fica realmente um encanto. Como eu falei, não jogue as folhinhas fora. Não jogue estas folhinhas fora. Eu vou te ensinar agora como você pode plantar essas folhinhas, de forma que em pouco tempo você tenha aqui lindos brotinhos de suculenta. Vamos lá, então. Nós vamos usar o mesmo substrato, só que você procura colocar agora a parte do substrato fino por cima. Não precisa de muito. E como é que você vai molhar? Você pode usar um borrifador para não acumular muita água, para ela não apodrecer, tá? Ou você pode usar também uma colher para colocar, tá? Bem aos poucos a água. Como eu faço? Eu deposito a folhinha das suculentas sobre a terra, assim. E aí é só colocar a água. Você vai ver que eu vou colocar a água com a colher mesmo. E assim, as suas suculentas ficarão lindas. Até o próximo vídeo.